Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o curso de Ansiedade e Depressão, da escuridão à luz, um guia de transformação baseado em Santo Tomás de Aquino. É um curso que vai perdurar por 2 aulas. Essa é a aula número 1. Eu sou Paulo Henrique Pinto de Castro, sou psicólogo, sou seminarista da Copiosa Redenção e estou aqui para passar por essa trilha de 2 aulas, ao qual nós tentaremos fazer a abordagem desses transtornos emocionais, ansiedade e depressão, baseado na psicologia tomista. Então seja muito bem-vindo. Tá? Como já comecei a me apresentar, meu nome é Paulo Henrique, sou seminarista, sou aspirante da Congregação dos Irmãos da Copiosa Redenção, psicólogo de formação. Eu tenho uma pós-graduação em dependência química, em psicanálise clínica também, em filosofia e teoria social. É o que me faz resgatar a filosofia do Santo Tomás de Aquino e trazer para essa vertente do tratamento do transtorno emocional, da ansiedade e da depressão. Sou pós-graduado também em metodologia, em teologia e em pedagogia. Sou especialista em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental e em transtornos. E aí, quando a gente fala nos transtornos, nós vamos abranger a ansiedade, a depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno alimentar, transtornos da sexualidade, todos os transtornos que podem ser abrangidos pelo ser humano. Milito há mais ou menos 13 anos junto às comunidades terapêuticas e aos grupos de autoajuda que se tratam tanto da dependência química quanto também da codependência. Bom, nós vamos falar então um pouco sobre a psicologia tomista, vamos falar um pouco sobre essa questão dos transtornos emocionais, da ansiedade e da depressão, mas antes mesmo que a gente adentre esse assunto, antes mesmo de que a gente fale um pouco sobre essa vertente, né, da psicologia, do tratamento dos transtornos ao qual a gente se predispôs a estar aqui hoje falando, né, nós vamos fazer uma pequena reflexão, né, dessa grande união entre a filosofia e a saúde mental. A psicologia tomista é uma psicologia nova, relativamente nova, dentro das abordagens que nós temos. Nós temos a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, nós temos a psicologia existencial, a sistemática, a familiar, enfim, nós temos várias abordagens num todo. Porém, a psicologia tomista é uma abordagem nova no mercado que tem tido muito sucesso no seu trabalho, porque ela resgata a questão das virtudes e leva o paciente também a, por si só, entender que ele é responsável pelas suas atitudes e aí, por si só, ele precisa provocar, fazer esse movimento de mudança. Bom, para que a gente comece a entender todo esse movimento, nós vamos buscar o significado de alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu acho que é interessante que a gente busca é o conceito de equilíbrio, tá? Você já parou para pensar como que os grandes pensadores, né, aqueles pensadores do passado, se a gente for parar para pensar Aristóteles, Platão, o próprio Santo Tomás de Aquino, vamos pegar Santo Agostinho e outros grandes pensadores, como que eles lidariam com os desafios emocionais que nós enfrentamos hoje? Imaginem como que eles lidariam com os desafios que hoje a gente lida. Hoje nós vivemos numa época única na história da humanidade, e isso precisa ficar bem claro para cada um de nós. Enquanto nós desfrutamos de avanços tecnológicos impressionantes, a gente desfruta de confortos inimagináveis que há anos atrás a gente nunca imaginava que poderia ter, algumas décadas atrás.
ao mesmo tempo nós estamos enfrentando, e que isso fique bem claro na cabeça de vocês, nós estamos enfrentando uma epidemia silenciosa de ansiedade e depressão. Ou seja, isso é uma contradição. Ao mesmo tempo que nós vivemos a era dos avanços tecnológicos e temos tanto conforto como nunca pensamos ter, nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade e depressão. Ao mesmo tempo que temos tudo, nós vivemos a época do vazio, porque a ansiedade e a depressão, se a gente for puxar lá na psicanálise, vamos sair um pouco do tomismo e vamos entrar na psicanálise, a ansiedade e a depressão vai vir de uma explicação de um vazio. Ou seja, na época que nós temos tudo, nós vivemos uma epidemia do nada existencial. E os números, eles são alarmantes para cada um de nós. São milhões de pessoas ao redor do mundo que lutam diariamente contra esses transtornos emocionais. Na época da minha atuação clínica na psicologia, era muito comum diagnosticarmos pessoas com transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada ele vem crescendo cada vez mais, que é o famoso TAG, né? O nível de depressão também vem aumentando cada vez mais. E no pós-pandemia, nem se fala. E aí nós temos algumas síndromes que são derivadas de depressão não tratada, ansiedade não tratada, como por exemplo a síndrome de burnout. E aí temos também o borderline, né? E aí nós passamos no mês passado, o Setembro Amarelo, os altíssimos níveis de suicídio que são causados também por sintomas de transtornos emocionais não tratados, como a depressão, por exemplo. E aqui tem um dado muito importante e interessante que precisa chegar aos nossos ouvidos para nós introduzirmos esse curso, que há mais de 700 anos, olha que revelação importante, um filósofo e teólogo já havia desenvolvido um método muito profundo para compreender qual que era a relação entre a nossa mente e as nossas emoções. E aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que Santo Tomás de Aquino. Na sua obra magistral, ele nos apresenta um caminho para o equilíbrio e que permanece surpreendentemente atual. Ou seja, o que ele nos apresenta há 700 anos atrás é como se ele estivesse falando para a gente hoje. Então, Santo Tomás de Aquino ele nos traz uma linha teórica de raciocínio filosófico que fala que o ser humano precisa manter um equilíbrio. Então, quando eu volto lá na primeira pergunta do início da nossa aula, como que os grandes pensadores lidariam com os transtornos, com os desafios emocionais que talvez hoje a gente lidar? A resposta é com equilíbrio. Ou seja, como que nós temos que lidar com os nossos desafios emocionais? Com equilíbrio. Porque já se chama transtorno porque já não está no equilíbrio. Ou seja, tudo aquilo que sai do equilíbrio, que é 8 ou 80, ou está lá em cima ou está lá embaixo, é porque não está equilibrado. Então, a fórmula é buscar o equilíbrio. E Santo Tomás de Aquino ele vai trazer reflexões muito fortes para que o ser humano consiga buscar esse equilíbrio dentro de si próprio. Então nós vamos buscar na psicologia, lá nas raízes de Santo Tomás de Aquino, linhas, raciocínios, filosofias da sua origem, para que nós possamos buscar tratamento, para que a gente possa buscar uma salvação, uma luz, para que nós possamos enfrentar o mal da ansiedade e da depressão. Bom, você depois vai receber também um material didático onde você vai poder ler, reler e estar buscando também alguma luz.
se você é um profissional e está assistindo esse curso, se você é um leigo e tem ansiedade e depressão e está querendo buscar uma luz para você, espero que seja de bastante valia. Mas antes da gente já avançar para o próximo slide, para o próximo capítulo, né, que nós queremos trabalhar, eu quero que você entenda algo muito importante e fundamental, tá? É que tudo isso que nós estamos fazendo aqui não substitui o tratamento profissional, tá? Não substitui o tratamento profissional de ansiedade ou depressão. É sim uma ferramenta complementar poderosíssima, já te falo desde já, que pode transformar a sua compreensão sobre as suas emoções. Vai te ajudar a compreender, vai te ajudar a clarear aquilo que talvez que esteja obscuro na sua vida, sobre as suas emoções e talvez fortalecer alguns recursos internos, mas não substitui aquilo que está que é necessário, que é o acompanhamento do profissional, seja o psiquiatra ou o psicólogo. E que isso fique bem claro para você, não substitui, tá? Bom, e daí se dá esse grande encontro entre a filosofia e a saúde mental. Mas antes de nós mergulharmos nessa fascinante nesse tema fascinante, eu quero compartilhar algo com vocês. Era um dia de tarde e quando eu estava, antes de entrar para o seminário, eu estava no meu consultório e eu atendia uma professora universitária, não é, professora do curso de medicina da faculdade de Bambuí, em Minas Gerais. É uma professora universitária. Brilhante na sua área. Uma ótima professora, elogiada, todos os alunos gostam dela. Enfim, ela se destaca na sua profissão. Companheira de profissão, né? Lecionávamos juntos no mesmo curso. Ela na área dela, eu na minha, lógico, né? Mas ela lutava muito contra uma ansiedade paralisante, sabe? O que é uma ansiedade paralisante? Uma ansiedade que quando ela atacava, paralisava ela diante daquilo que ela precisava fazer. Com quantas pessoas não acontece isso, né? Bom, e ela falava assim comigo: Paulo, como que eu posso ser tão racional na minha profissão e tão descontrolada com as minhas emoções? Na profissão dela, ela era muito racional, muito equilibrada, muito, sabe, pé no chão, muito fria. Até mesmo porque ela é médica também, né? Imagina como que geralmente os médicos são muito frios, né? Mas quando ela saía do ofício de professora, quando ela saía do ofício de médica e o assunto eram emoções, relacionamentos, ela era completamente descontrolada. E viviam picos de emoções muito grandes, picos de ansiedade muito grandes. E ela me fez esse questionamento. E essa pergunta ela revela então o cerne do que nós vamos explorar juntos. Como que para uma coisa eu sou tão racional, com outra não, sabe? Então, e Santo Tomás de Aquino, ele há séculos, ele já nos alertava que razão e emoção não são inimigos, sabe? Porque parece que são, né? Porque olha para você ver, a razão, ela vai para um lado e a emoção ela vai para o outro. E aí parece que elas são inimigas. Parece que eu não posso juntar razão e emoção. E aí eu queria muito que vocês entendessem que elas precisam ser parceiras, sabe? Nessa jornada de desenvolvimento, razão e emoção precisam ser parceiras. Imagine-as como duas asas de um mesmo pássaro. E ambas são necessárias para um voo equilibrado. Um pássaro ele não voa só com uma asa, ele voa com duas asas. E uma é a razão e a outra é a emoção. E a emoção ela é necessária para todo ser humano.
O ser humano ele precisa sofrer, o ser humano ele precisa se alegrar, ele precisa viver todos os seus sentimentos para que ele se desenvolva enquanto ser humano. Os sentimentos eles são necessários. Então, nessa vivência enquanto é, ser humano, seja um sentimento de tristeza, seja um sentimento de alegria, independente de qual for esse sentimento, é necessário. Só que nós temos uma tendência a não querer viver sentimentos ruins. Bom, lógico, isso é um mecanismo de defesa, mas nós já precisamos começar a compreender já no início desse curso que você que é profissional, conscientize o seu paciente de que os sentimentos eles são necessários para que o ser humano se desenvolva e se amadureça na vida. E você que passa por um sentimento é paciente ou está fazendo curso por algum motivo ou porque você sofre de ansiedade ou depressão, o sentimento na sua vida ele é necessário. Então não tenha ele como um vilão, mas sim como um aliado. E a partir do momento quando eu não vejo o sentimento como um bicho de sete cabeças, e aí eu começo a encarar ele como necessário da minha vida, eu reduzo o efeito dele na minha vida. Por quê? Ele vai vir, eu já não vou ver ele como um grande terror, como um monstro, eu vejo ele como um aliado e aí eu começo a racionalizar ele. Então, quando eu começo a racionalizar, eu começo a entender por que, que eu estou passando por esse sentimento, por que, que essa emoção está acontecendo na minha vida. E isso é o que nós chamamos de sabedoria atemporal. Sabedoria temporal. Como eu ia dizendo, é sabedoria atemporal. Santo Tomás ele nos apresenta esse conceito revolucionário para sua época. E não só revolucionário para sua época, mas ele se torna revolucionário para a nossa época também. E o que é a sabedoria atemporal? É a integração total entre corpo e alma. Então vocês vão ver que durante o curso nós vamos falar o tempo todo de alguns conceitos como corpo, alma, razão e emoção. E aí ele fala da integração do corpo, da alma, da razão e da emoção, onde a razão está ligada ao corpo e a emoção está ligada à alma. E para que se encontre esse equilíbrio, razão, corpo e alma precisam estar conectados. A partir do momento que eu não estou em equilíbrio, significa que corpo e alma não estão em sintonia. Ou seja, o desequilíbrio está fora disso. Então, São Tomás de Aquino, ele afirmava que as nossas emoções elas não são vilãs a serem suprimidas, que é exatamente a reflexão que eu fazia com vocês aqui há alguns minutos atrás, né? Nós não podemos esconder que nós temos emoções, nós não podemos fugir dessas emoções. Então, as nossas emoções elas não podem ser suprimidas, elas não devem ser suprimidas, mas elas devem ser enfrentadas porque elas são sinais importantes que precisam ser compreendidas e direcionadas pela razão. Então, a partir do momento que eu vivo uma emoção, a partir do momento que eu estou passando por uma emoção, eu preciso compreender essa emoção e a minha razão vai direcionar essa emoção de uma forma racional. Então, por isso que razão e emoção precisam andar juntas, fazendo essa comparação numa figura de linguagem, numa metáfora, né, que eu falei agora mesmo, de um pássaro com duas asas, onde uma vai ser a razão e a outra vai ser a emoção, como se fosse corpo e alma. Por isso precisa estar bem conectado. Né? E quando não está bem conectado é onde eu entro nesse estado de ansiedade ou depressão. Vamos pensar em algo por alguns instantes. Quantas vezes, por exemplo, você já tentou racionalizar suas emoções apenas para vê-las explodirem com mais força depois? Isso no sentido de você pegar uma emoção e tentar
fazer com que ela seja real, sabe? É, isso é algo que a gente precisa, se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente faz isso, racionalizar as emoções. E quando a gente racionaliza as emoções, isso não dá muito certo, né? A gente precisa fazer com que a emoção ela tenha um direcionamento, mas não fazer com que a emoção seja real. Porque emoção é emoção. A emoção está no campo das emoções. E a razão está no campo das razões. Nós não podemos misturá-las. Nós precisamos deixar razão no campo da razão, emoção no campo da emoção e fazer com que elas se conectem no sentido de que ambas façam os seus papéis, cada um do seu lado. A asa direita do pássaro não faz o papel da asa esquerda. Elas, cada um do seu lado, faz os seus papéis, né? E assim precisa ser feito, né? É o que nós queremos trabalhar, né, com a psicologia tomista. E o que torna a abordagem tomista tão especial e necessária nesse momento é a sua capacidade de reconhecer a legitimidade das emoções. A abordagem tomista ela traz isso, que as emoções elas têm legitimidade, elas têm o seu lugar. Então ela propõe um caminho de integração entre a razão e o sentimento. A psicologia tomista ela oferece ferramentas práticas para o desenvolvimento das virtudes. E aí eu falei que nós teríamos algumas palavrinhas que nós vamos escutar durante o curso, como razão, emoção, corpo e alma. E não se esqueça dessa outra palavra, virtudes, que vai ser muito usada durante o curso. E as virtudes elas vão promover um equilíbrio sustentável, porque o que vai ser o sustentáculo desse corpo e dessa alma vai ser exatamente as virtudes. Vou trazer um caso prático para vocês entenderem. De uma paciente, eu vou dar o nome para ela de Maria, tá? Mas é um nome fictício. E a idade também dela é fictícia, 34 anos, tá? Mantendo a questão ética, tá? Maria era uma executiva, a função também é fictícia, tá, gente? Só para manter as questões éticas. E uma vez ela me disse assim, trabalhei com ela uma questão da abordagem tomista. Apesar de ser da linha da terapia cognitiva comportamental, e alguns pacientes eu vejo que vai lidar muito bem com a abordagem tomista e eu aplico a abordagem tomista, né? Aí trabalhando com ela, depois de algum tempo, ela relatou que quando ela falou assim, Paulo, quando eu comecei a aplicar o conceito tomista de virtude da prudência nas minhas decisões diárias, eu percebi que a minha ansiedade ela começou a diminuir. E não era mais uma batalha entre o ser racional ou o ser emocional. Eu aprendi a integrar os dois. Então eu não tinha aquela coisa, eu preciso ser racional, eu preciso ser mais pé no chão, eu preciso ser mais emoção. Não, eu aprendi que eu preciso ser equilibrado. Eu tenho um momento de ser razão e eu tenho um momento de ser emoção. E eu aprendi isso quando eu coloquei a virtude da prudência nas minhas decisões diárias. Eu aprendi o que é ser prudente. E quando a gente trabalha as virtudes, no curso nós vamos ver as virtudes, e aí nós colocamos a aplicação dessas virtudes, né? E elas ensinam o paciente a entender todo esse contexto. E Maria, né, nome fictício, ela traz esse relato que quando ela colocou a virtude da prudência, ela percebeu que a ansiedade dela começou a diminuir, porque ela viu que ela não tinha que ser racional ou emoção. Porque muitas das vezes o que causa a ansiedade na gente é diante de uma situação, a gente fica perdido, a gente não sabe se a gente tem que ser assim ou assado. Eu não sei se eu tenho que ser 8 ou 80. E quando a gente começa a entender o que é ser prudente, como ser prudente, por exemplo, a gente começa a agir de determinada forma como precisa ser. Né? E a filosofia tomista ela nos revela algo que é muito surpreendente, que o caminho para termos uma saúde mental e para trabalharmos a saúde mental não é controlar as emoções.
E isso é um grande ganho para a saúde mental, um grande ganho para a psicologia. Porque as pessoas, às vezes, elas tentam controlar as emoções. Já viu aquela velha frase assim, controla essa ansiedade. Vão controlar essa ansiedade? Não existe isso. Nós não temos como controlar as emoções. E como que uma pessoa controla a ansiedade? E aí, às vezes, a gente se sente obrigado a controlar o que a gente está sentindo. E isso gera uma angústia muito grande. Isso gera uma angústia que vai aumentar ainda mais aquele sentimento da pessoa. Podendo gerar outras situações piores em questões emocionais. Mas a psicologia atomista ela traz um conceito que vai fazer com que a gente integre harmoniosamente a emoção com a nossa razão. E isso é como uma dança. Ambos os parceiros vão precisar se movimentar em sintonia, razão e emoção. Olha, não tem como eu controlar as minhas emoções, mas a razão e emoção vão se movimentar em sintonia ao ponto de se equilibrar. E nessa perspectiva, a filosofia e a saúde mental vão andar juntas, né? Na perspectiva da filosofia tomista. É isso que nós vamos começar a trabalhar aqui agora no nosso curso. Tanto para trabalhar a perspectiva da ansiedade, quanto também para trabalhar a perspectiva da depressão. Bom, falamos muito de psicologia tomista, Santo Tomás de Aquino. Mas quem que é esse homem, né? De onde surgiu esse homem, né? Santo Tomás de Aquino é um dos filósofos e teólogos mais influentes da Idade Média. Ele atuou na Idade Média, ele estava ali naquele centro da Idade Média. E ele cria uma abordagem que integra tanto a filosofia e a teologia. E agora, na contemporaneidade, integra também a psicologia. A sua psicologia é uma parte integral da sua visão filosófica. Aliás, só fazendo a correção, a sua psicologia não, porque ele não, de certa forma, ele não fez parte da psicologia. Quando a gente fala a sua psicologia, é porque a abordagem da psicologia tomista pega a sua filosofia, né? Porém, ele não era psicólogo, né? Como a gente pega as abordagens de psicólogos, né? Por exemplo, Freud, a psicologia de Freud, que também não era psicólogo, né? Mas a abordagem é da filosofia. Mas a abordagem de Santo Tomás de Aquino dentro da psicologia é uma parte integral da visão filosófica dele e é baseado nos conceitos fundamentais de alma, razão e vontade. Olha os conceitos novamente aí, alma, razão, né? Alma e razão. A alma muito ligada à emoção, a razão ligada ao corpo, e aí surge a vontade. Mas Paulo, o que é essa alma? Quando Santo Tomás de Aquino está se referindo à alma, ele está se referindo a quê? Bom, Aquino ele acreditava que a alma era a forma essencial do corpo. A alma ela é responsável por dar vida a ele. Um corpo sem alma é um corpo que não vive. Porque o que dá vida ao corpo é a alma. Então, segundo Aquino, a alma humana ela é imortal e subsistente. O que significa isso? Significa que ela continua a existir após a morte do corpo. Então, Aquino ele sustentava essa teoria, que a alma é subsistente, que ela dá vida ao corpo e que mesmo quando o corpo morre, ela continua a existir, né? Ou seja, isso também sustenta a teoria da vida eterna, né? Que quando nós morremos, nós continuaremos vivos e ressuscitaremos junto com Jesus, estaremos junto com Jesus na vida eterna, junto com Deus Pai, né? Nós vamos ressuscitar, porque
A nossa alma vai para junto de Deus. É, e aí descarta também a questão da reencarnação, porque a alma não volta, né? Mas porque ela continua existindo, mas ela continua existindo no outro plano junto de Deus, certo? Então, Aquino falava que a alma era vista como uma fonte de racionalidade. E ele falava que era a essência do ser humano. A essência do ser humano estava na alma. Então essa visão ela estabelece a alma como centro para a compreensão do ser humano. Então, dentro da visão holística do ser humano, a essência do ser humano está onde? Na alma. Alma, essência substancial e aquilo que dá vida. Ou seja, a alma é o principal, vamos dizer dessa forma, porque ela dá vida, ela é substancial, ou seja, ela continua é, sobrevivente após a morte do corpo, sabe? E a essência do ser humano ela está ali, né, na alma. Então esse é o primeiro conceito, porque é, a filosofia de Santo Tomás de Aquino ela é baseada em quê? Alma, razão e vontade. E é um ponto fundamental para manter o equilíbrio junto com a razão. E um conceito que é muito importante também dentro da filosofia de Santo Tomás de Aquino é a vontade, o intelecto, que ele fala o seguinte, que um dos aspectos mais analíticos de Aquino é a sua visão sobre a relação entre a vontade e o intelecto. Ele faz essa análise. É, ele vê que a vontade como sendo teologicamente orientada pelo intelecto. Ou seja, a minha vontade ela é orientada pelo meu intelecto. Na época chamava-se intelecto, ou hoje também chamado, mas na psicologia hoje a gente chama de cognitivo. Ou seja, a minha vontade é guiada pela minha inteligência. Então, Santo Tomás de Aquino já falava que é, a vontade ela está direcionada por aquilo que a minha inteligência concebe como objeto, ou como objetivo ou finalidade. Então, a minha inteligência ela percebe que aquilo é bom. Então, quando perceber que aquilo é bom, quando a minha inteligência perceber que aquilo é bom, o que ela vai pedir? Minha vontade vai começar a aspirar por aquilo, formando assim uma dinâmica entre o conhecer e o querer. Ou seja, eu percebi, eu percebo, a minha inteligência percebe que aquilo é bom, eu começo a querer, logo eu conheço, quero e ali me dá vontade. Então, Santo Tomás de Aquino ele cria essa, essa, essa teoria, né? Ou seja, entre a vontade e o intelecto. O meu intelecto percebe que é bom, percebe que é bom. Ao perceber que é bom, a minha vontade aspira, a minha vontade almeja, a minha vontade conspira para ter. E ali forma a dinâmica do conhecer. Ou seja, a partir do momento que formou essa dinâmica do querer, a partir do momento que formou essa dinâmica da vontade, eu quero conhecer. Então, eu me movimento para ter. Então, faz muito sentido isso, né? Isso acontece tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Lembrando que o conceito de bom e ruim não é propriamente dito na palavra bom ou ruim, ao pé da letra. Mas lembrando que, trazendo para cá como conceito de bom ou ruim sendo relativo. Como assim, Paulo? Por exemplo, vamos pegar um dependente químico. É, um dependente químico. Para ele a droga é boa. Deu para entender? Sabemos que ela é ruim, no sentido de consequência daquilo que ela traz. Mas a partir do momento que a inteligência, que o intelecto de uma pessoa aspirou que aquilo é bom, no sentido de percebeu que outra pessoa usou e
que ali trouxe uma sensação boa para outra pessoa. Ela vai começar a fazer o quê? A vontade ali vai aspirar. A vontade vai querer. Logo, eu vou querer conhecer. Logo, eu vou querer. Sei que droga é ruim, é mal. Mas ela vem para o conceito de bem no sentido de que antes da experiência, antes das consequências, me traz a ideia de bem. E tem também um conceito que Santo Tomás de Aquino traz, né, que é a tripartição da alma. Ele fala que a alma ela tem três partes. E a estrutura tripartida da alma ela é distintiva na psicologia tomista. Ele propõe a alma humana em três partes distintas. São elas: a vegetativa, a parte sensível e a parte racional. E cada uma dessas partes que ele propõe está associada a uma função específica. Por exemplo, a parte da alma que ele propõe como vegetativa, ela está relacionada às funções básicas como crescimento e nutrição. É a parte da alma vegetativa. A parte sensível da alma que ele propõe, ele fala que ela é responsável pelas percepções sensoriais e instintivas. Aquilo que eu sinto e aquilo que é meu instinto. A função racional da alma, ela está responsável pelo intelecto e a capacidade de raciocínio e da tomada de decisão das pessoas. Então, são contribuições que ele traz a respeito da alma. Ele divide essa alma em três partes, onde cada uma dessas partes tem uma função específica. Bom, de certa forma, a psicologia tomista ela oferece uma abordagem que busca compreender a mente humana através de uma perspectiva filosófica. E aí, esse entender a mente humana através de uma perspectiva filosófica integra também uma visão cristã, né, do mundo. Não através de uma filosofia vã, mas traz também também uma visão cristã do mundo. Do mundo. E essas contribuições cristãs elas são importantes. Primeiro é a relação do corpo e da alma. Porque quando Santo Tomás de Aquino traz a proposta do corpo e alma, ele estabelece uma relação intrínseca, né, entre corpo e alma, onde alma é a forma do corpo, né? Então isso é fundamental para a ideia de que o ser humano é o quê? Uma unidade substancial, ou seja, uma combinação inseparável do corpo e da alma. Ou seja, o ser humano só existe se tiver corpo e alma. Então traz muita iluminação bíblica e teológica sobre a relação de corpo e alma, desmistificando algumas crenças de outras religiões, que não seja a cristã católica, por exemplo. Né? Tem a questão da imortalidade da alma também que ele fala, porque Tomás de Aquino diz que na imortalidade da alma, é, por uma influência não só a teologia, mas também a ética e a psicologia, ao afirmar que a alma humana ela é responsável pelo julgamento final, ela continua a deter a nossa essência mesmo após a morte. Olha que interessante que ele fala. Isso é fantástico, essa concepção que ele traz, né? Que ela detém a nossa essência mesmo após a morte. Ou seja, que ela continua com a nossa essência. E quem vai para o julgamento final é a nossa alma, e após a morte ela continua com a nossa essência. Ou seja, ela não volta. Ela continua com a nossa essência. Ou seja, continuará sendo nós após a morte para o lugar aonde nós formos, né, aonde Deus designar. E ele fala também dessa questão da integração dos sentidos e da razão, né, que ao integrar os sentidos e razão no contexto do conhecimento e ação moral ao qual nós temos, né, a psicologia tomista ela abre esse caminho para quê? Para uma compreensão holística do ser humano e da dimensão. Ele une razão, vontade e sentimento.
né? Então Tomás de Aquino ele permanece, né, como um dos pensadores fundamentais para qualquer discussão sobre a psicologia e a filosofia do ser humano, né? Ele oferece essa visão que pondera as faculdades, né, intelectuais e evolutivas de maneiras interligadas e muito coerentes, né? Essas ideias ainda elas têm uma influência muito significativa, porque não só em contextos religiosos, mas também nas discussões filosóficas contemporâneas. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, ele traz para a gente essas perspectivas tão atuais, mesmo sendo de 700 anos atrás. E hoje ele traz para a gente essa discussão diante desse grande problema, né? Que são os desafios emocionais contemporâneos, ao qual a gente lança o desafio para discutirmos, que é a ansiedade e a depressão. E é sobre a luz, né, de Santo Tomás de Aquino, né? O título do nosso curso ele já fala isso, né? Da luz à escuridão. Nós vamos sair da escuridão à luz, né? Desculpa, da escuridão à luz. É, com as bases de Santo Tomás de Aquino que nós vamos percorrer esses problemas e esses desafios emocionais contemporâneos. Você já se perguntou alguma vez que por que que mesmo vivendo nessa era contemporânea, essa era do conforto material, da história humana ao qual nós se encontramos, é, por que que nós nos sentimos tão emocionalmente fragilizados? Por que que mesmo tendo acesso a tantas coisas igual nós temos, por que que mesmo vivendo diante de com facilidade a tantas coisas igual nós temos, por que que nós vivemos tão emocionalmente fragilizados? Porque deveria ser o contrário, né? Deveria ser diferente, mas nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão fragilmente, emocionalmente fragilizadas. Por que isso? Bom, antes de nós mergulharmos, né, nas soluções de como trabalhar a ansiedade, de como trabalhar a depressão, de como trabalhar esses problemas e esses desafios emocionais contemporâneos, antes de responder até mesmo essa pergunta, nós precisamos compreender um pouco sobre o fenômeno crucial que está acontecendo na nossa sociedade. Mais para o início da nossa aula, eu falava que nós estávamos vivendo uma epidemia, né, de ansiedade e depressão silenciosa. Mas só para vocês terem uma ideia e a gente começar a entender um pouco sobre isso, nós precisamos compreender um pouco o fenômeno crucial que está acontecendo na nossa sociedade e que muitas das vezes nós não temos noção. Em 2023, é dado recente, tá, gente? Eu acho que é importante a gente saber, nos nossos cursos, é muito importante que você saiba que a gente sempre traz dados recentes e todo o conteúdo aqui é baseado em evidência, nada é no achismo, tá? É tudo com referência, não é no que o Paulo acha, né? É tudo com material com referência. Mas em 2023, a Organização Mundial de Saúde, ela reportou que quase mais de 300 milhões de pessoas, isso é muita coisa, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão globalmente. Muitas pessoas com depressão. E aí, os casos de ansiedade, eles dispararam após o período pandemia. Bom, e aí a gente poderia pegar por várias perspectivas. A gente poderia pegar pela perspectiva da psicologia social e tentar entender o contexto social pós-pandemia, né? Poderíamos pegar o contexto psicoanalítico e tentar entender o que acontece atrás da ansiedade, da depressão,
num contexto histórico, social, do que estava acontecendo há um tempo atrás, que traz esse vazio, e até mesmo hoje, por que que isso está acontecendo, atual educação e criação das pessoas, por que que isso está acontecendo, questão de tecnologia, enfim, poderíamos pegar várias coisas, né? Poderíamos pegar a própria TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, e tentar explicar tudo isso. Eu poderia pegar a neuropsicologia e começar a explicar também por que que está tendo menos produção de serotonina, enfim. Mas nós vamos partir por uma outra linha, né? E isso, mas eu trago esse dado para vocês verem com que tipo de público que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando. Talvez você está nesse público, você está assistindo esse curso porque você é desse público. Talvez você está assistindo esse curso porque você trabalha com esse público ou pretende trabalhar com esse público, mas é um público muito grande, você está entendendo, né? Bom, mas aqui está a parte que é mais intrigante de tudo. É que Santo Tomás de Aquino, ele há séculos, ele já havia identificado é, essa, essa, esse grande número de incidência de ansiedade e depressão. Ele chamava esse grande número de ansiedade, de pessoas com ansiedade na época moderna, de assedia. Era o termo que ele usava, assedia. O que é assedia? É um estado de inquietação da alma. O que hoje na psicanálise talvez a gente chama de falta ou de vazio, ele chamava de inquietação da alma. Freud vem falar na psicanálise de falta, de vazio. Santo Tomás de Aquino traz na filosofia isso de inquietação da alma. Se a gente voltar lá no conceito de alma, né, quando é, Santo Tomás de Aquino traz o conceito de alma, ele vem falar que é essência, né? Ele vai falar que está tudo do ser humano ali na alma, etc e tal. Bom, e Freud já traz um outro conceito de vazio, etc. Bom, mas ele chamava de assedia, era uma inquietação, e essa inquietação trazia ansiedade. Ele fala que o estado de inquietação da alma, que hoje nós reconheceríamos como muito similar à nossa ansiedade moderna. Antigamente, ele falava que a população vivia um grande estado de ansedia. O que, que era um grande estado de ansedia? De assedia? O grande estado de assedia era exatamente um grande estado de ansiedade. Ou seja, a população vivia um grande estado de inquietação da alma. É talvez o que nós poderíamos falar hoje, trazendo para a linguagem da psicologia moderna, que hoje a população vive um grande estado de vazio existencial, de falta, de superficialidade. Né? Santo Tomás de Aquino já falava isso há 700 anos atrás, só que em outros termos. Bom, só que existe uma diferença crucial, né? É, entre uma coisa e outra. Ansiedade é uma coisa, depressão é outra. E a gente precisa também fazer algumas diferenças, tá? Porque existe uma diferença crucial entre uma tristeza que você está vivendo com depressão. Uma coisa é você viver uma tristeza porque você perdeu alguma coisa, outra coisa é você viver uma depressão. Hoje em dia tem pessoa que está sofrendo porque é, perdeu, a, perdeu a namorada ou namorado e está falando que está em depressão. Não, uma coisa é uma tristeza transitória, outra coisa é uma tristeza patológica por causa que é depressivo. Outra coisa é você estar depressivo, outra coisa é você ser depressivo. Estar depressivo é quando você está passando por uma tristeza por causa de um acontecimento, então você apresenta sintomas de depressão, mas você não é depressivo. Então, você não fique se intitulando como depressivo, porque senão você vai começar a tomar medicações e vai começar a se intitular como depressivo e realmente você vai ficar depressivo. Não, você só está passando por um momento de depressão porque aconteceu um fato na sua vida e por causa disso você está passando por uma fase, mas vai passar, né? Outra coisa é você ter uma ansiedade natural sabe? É, outra coisa é você ter um transtorno.
Porque é natural que o ser humano tenha ansiedade, só que parece que às vezes o ser humano não quer viver os seus momentos e não quer viver a sua ansiedade, mesmo que ela seja natural. E aí começa a viver as suas ansiedades e já acha que está vivendo algum tipo de transtorno. E as coisas não são assim e nem podem ser dessa forma, né? As pessoas precisam começar a vivenciar e aprender a viver os seus estados emocionais da forma que precisa. Então a gente não pode confundir essas coisas, né? Dentro do nosso contexto ao qual nós precisamos. E temos três grandes erros que são apontados e que precisam ser corrigidos urgentemente. O primeiro erro que é apontado é a ilusão do controle total. E o que é a ilusão do controle total? É pensar que, porque muitas pessoas elas acreditam que podem e devem controlar todas as suas emoções. Eu dava esse exemplo um pouquinho lá atrás, né, que eu falava assim, muitas pessoas falam, não, controla essa ansiedade. Gente, emoção a gente não controla. Não tem como controlar a emoção. Santo Tomás nos mostra que essa busca pelo controle absoluto, ela é ironicamente uma das principais causas de nosso desequilíbrio. Então, as pessoas às vezes elas tentam controlar e isso não tem controle. Coloquem na cabeça de vocês, a gente não controla as nossas emoções. A gente precisa buscar o equilíbrio. E se eu não controlo, o que eu preciso fazer? Diante das emoções ao qual eu estou vivendo, o primeiro passo é o aceitar que eu estou vivendo essa emoção. A partir do momento que eu aceito que eu estou vivendo essa emoção, as coisas começam a ficar mais tranquilas para mim. Aí, a partir desse momento, deixa de ser uma queda de braço com o meu sentimento e com a minha emoção e começa a ser uma aliada minha. E sendo aliada, eu junto emoção e razão ao mesmo tempo. E aí começa a ser as asas desse passarinho. Então, em vez de cair, eu começo a voar. Até mesmo porque o ser humano, a partir do momento que ele tenta lutar contra os seus sentimentos, tentando controlar, e ele não consegue, a partir do momento que ele vê que ele não consegue ter o domínio sobre o sentimento, ele se frustra, aumentando ainda mais aquele sentimento. Ou seja, ele tenta controlar a ansiedade. Se ele vê que ele não conseguiu, a ansiedade dele aumenta mais ainda. A mesma coisa com o sentimento de depressão. Segundo erro, a negação do corpo. O corpo é apenas um veículo para a mente. Quantas vezes você já ouviu algo dessa forma? Esse é um dos maiores equívocos da nossa época, segundo a visão tomista. Gente, nós precisamos cuidar desse corpo e nós precisamos entender que o corpo ele não é apenas um veículo da mente. Frases como esse corpo é só uma carcaça, um dia a terra há de comer. Não, o corpo ele tem uma função primordial e como a gente viu, ele é o templo da razão. Ele é o templo da razão. Então, ele é a outra asa que vai fazer parte desse equilíbrio. Então, o corpo ele não é apenas um veículo para a mente, né? Ele é a parte da razão que vai dar o equilíbrio na balança para a emoção. E o terceiro erro é a pressa pela cura em nossa sociedade do instantâneo, que quer soluções rápidas para os problemas mais complexos. Mas como já dizia Santo Tomás de Aquino, né, a virtude ela vai se desenvolver com o tempo e com a prática. Uma vez que Santo Tomás de Aquino ele trabalha com as virtudes, e é a partir do momento que eu desenvolvo as virtudes na minha vida e que vai acontecendo as mudanças, essas virtudes elas vão vir, elas vão acontecer, elas vão se desenvolver na minha vida, mas isso é com o tempo. E mesmo assim, se eu estiver disposto a praticá-las. Por isso que lá atrás, aqui no texto, no slide, a gente fala o quê? Que uma da. Não, não foi no slide, foi em uma das minhas falas, eu falo que uma das questões que fala muito no tomismo é corpo, alma, né, emoção, razão e vontade. Por que vontade? Porque eu tenho que ter vontade de praticar essa virtude. Porque se eu não praticar, eu não vou desenvolver. Então eu tenho que estar disposto a estar praticando isso sempre para que se desenvolva da melhor forma possível, para que a partir de um certo tempo eu tenha aquela virtude que vai ser necessária na minha vida para que é, eu seja uma pessoa diferente diante daquilo que eu me proponho a fazer. Bom,
Gente, então nós vamos ficando por aqui hoje, que é na primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Era só a primeira aula, uma introdução do que é a psicologia atomista. Falamos um pouco sobre essa integração, né, do que a psicologia atomista traz para nós, cada um de nós, sobre corpo, alma, integração, o equilíbrio. Vimos que já tivemos uma colherzinha de chá para entender que o tratamento, o caminho para que a gente possa trabalhar a ansiedade e a depressão será o equilíbrio entre corpo e alma, né? Razão e emoção. Agora, como que nós vamos fazer isso? De que forma? A psicologia atomista vai ensinar isso para cada um de nós a partir da próxima aula, quando nós entraremos no tema virtudes. Como que Santo Tomás de Aquino traz isso para cada um de nós? Isso tudo nós veremos na próxima aula. Tá? A forma do tratamento através de Santo Tomás de Aquino na psicologia atomista. Esse grande santo da Igreja Católica que nos traz essa grandiosidade, essa herança da sua filosofia, da sua teologia para cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós nos encontramos para discutir um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.